Irmão amado, ouvinte querido da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você, neste momento, uma palavra muito importante. E a falta do entendimento desta palavra tem destruído muitas vidas dentro da igreja. Muitas pessoas não estão compreendendo dentro da igreja, como dizem muitas vezes, fazendo tudo certinho, porque suas vidas não progridem, porque sua vida espiritual não prospera, porque sua vida financeira está deficitária, porque seus relacionamentos gerais estão destruídos. Nesta palavra, você vai entender essas coisas. Tudo pode ser restaurado pelas misericórdias do Senhor, pelas súplicas de arrependimento, pedidos de perdão, pela confissão dos nossos pecados. Deus é fiel e justo. Só que muita gente pensa que pecado são só determinados tipos de transgressões. Mas neste momento, eu quero analisar com você uma palavra sobre ministério. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 em diante, diz: A mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei. Te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Você vê a palavra de Deus, o enviar de Deus, e o que Deus está dizendo: sou contigo. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. Querido, chamado do profeta Jeremias, um chamado tremendo, que analisando este pequenino episódio, nós podemos encontrar muitas respostas. E eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada meditando nisso. O que Deus está falando, mostrando a sua onisciência, pelo que vem separando já Jeremias, mostrando que já estava de olho nele desde o ventre, antes que se formasse no ventre. Deus já tinha sede de que viesse alguém à existência para que ele cumprisse ali os seus determinados propósitos. Então veja o que Deus diz ao profeta Jeremias quando ele mostra a sua incapacidade e diz: olha, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, como posso ser um profeta? Em outras palavras, o Senhor: não digas que tu não sabe falar, não diga que tu és uma criança, não diga nada, porque sou eu que estou chamando, eu capacito. Tem o seguinte: olha, a quem eu te enviar irás.
Meu querido, presta atenção que o chamado de Jeremias como um profeta não o estava capacitando a agir como ele quisesse ou falar como ele bem desejasse. Não, jamais. Mas o Senhor diz: a quem eu te enviar, tu irás. E tem mais, não vai ir para falar o que você bem quer. E tudo quanto eu te mandar, eu te mandarei e tu falarás. E aí sim, não temas, não temas. E o Senhor, a exemplo do profeta Isaías, que recebeu aquela tenaz nos lábios, o Senhor tocou na boca de Jeremias, capacitando. É assim o chamado ministerial. Não temos capacidade. Não somos capazes de nada. Paulo deixa isso muito bem escrito, mas ele diz que a nossa capacitação vem do Senhor. Era um homem que conhecia muito bem as questões proféticas e ministeriais. Meu irmão, então presta bem atenção. Jeremias aqui estava sendo capacitado para ir somente a quem Deus enviasse. Ele não tinha o direito de dizer: eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, e saindo na presença de qualquer um e falar o que ele bem quisesse. Não, não, não. Ele só iria a quem Deus o enviasse, e só falaria aquilo que Deus lhe mandasse falar. Senão, sabe o que aconteceria? Ele ia perder a cabeça, iam arrancar o pescoço dele na primeira esquina. E é isso que eu quero que você entenda. O chamado ministerial. Para que Deus te chamou? A Bíblia diz: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, por a verdade. Quem pode repreender o ungido do Senhor? Aquele a quem o Senhor enviar. Esse pode. Meu irmão amado, ninguém poderia chegar perto de um rei em Israel e ousar levantar a voz, quanto mais repreender um homem que dirigia a nação de Israel. Na mesma hora seria decretado a ele pena de morte, e assim ele ficaria caído ali no mesmo lugar, traspassado por uma espada do primeiro soldado que estivesse mais perto. O rei não ia nem precisar mandar que o matassem. Pelo tom de voz dele, pela maneira de se referir, se dirigir a um rei, o soldado mais perto acabaria com o homem. Mas quando Deus levantava Elias e dizia: Elias, vai lá cara a cara com o rei tal, e diz que assim digo eu. Era o Senhor enviando, era o Senhor dando a palavra. Diz que assim digo eu. Meu irmão, Elias chegou na cara de muitos reis e abriu o livro e rasgou o verbo, e até maldição mostrou que ia vir sobre a vida deles, e eles não conseguiram dizer um ai contra a vida do profeta Elias, porque tinha sido chamado para aquilo, tinha sido enviado para aquilo, e aquele que Deus chama, capacita e envia, ele garante. Observe bem o que aconteceu com Davi. Davi cometeu aquele ato terrível, como nós sabemos: adultério, homicídio. Mas quando ele disse para os seus súditos: vai lá buscar Betseba, os súditos sabiam que era uma atitude errada, mas não ousaram dizer nada contra o rei, apenas obedeceram. Havia uma ordem do rei, foram lá e obedeceram. Depois põe Urias, marido de Betseba, à frente da batalha para ser morto. Assim os seus súditos, sabendo que estava tudo errado, obedeceram, porque não queriam morrer pela espada por ordem do rei. E ninguém disse nada, era como se tudo estivesse bem. Vendo as transgressões do rei, estava tudo bem. E ai de alguém, de quaisquer deles, que ousasse falar contra o rei Davi, seria atravessado a espada ali na hora, ficaria sem o fôlego da vida. Aí Deus levanta um homem chamado Natã, profeta, e diz:
vai lá, Davi, e diz: assim, assim, assim diz o Senhor. Meu irmão, este homem chegou diante de Davi, falou cara a cara com ele, disse que ele era digno de morte, entregou a mensagem do Senhor, e o poder de Deus se manifestou, e a única coisa que o rei Davi pôde fazer foi se prostrar sobre o seu rosto e pedir misericórdia para que não morresse. Mas Natã foi enviado com aquela missão, e ninguém colocaria a mão nele. No tempo de Jeroboão, rei do Antigo Testamento, eles estão lá com abominações sobre o altar, uma série de coisas profanas, e ninguém dizia nada. Mas Deus levantou um profeta que a Bíblia nos mostra ele sendo chamado de o profeta desconhecido. Este rei foi lá, ou melhor dizendo, este profeta chegou lá naquele reino, profetizou contra o altar, profetizou contra a nação. E quando o rei disse: peguem nele, vamos matá-lo, vamos fazer, vamos acontecer, quando o rei estendeu a sua mão ficou ressequida e ele não poderia tornar para o lugar. E aquele mesmo profeta foi quem orou e a mão lhe foi restituída. É assim que acontece. É assim que acontece. Moisés, homem de Deus, Miriam falou contra Moisés. Olha bem, presta bem atenção, você vai analisar. A palavra de Deus dizia que o povo de Israel não poderia pegar mulheres de outros povos para se casar. Mas Moisés pegou uma mulher de Cúzia, chamada mulher cusita. E Miriam e Arão falaram contra Moisés porquanto ele tinha se casado com aquela mulher, e investiram contra Moisés. Ora, Miriam estava certa no que investiu, aparentemente certa, e ela reclamou com Moisés a respeito do seu casamento, e questionou e apresentou os seus argumentos. Ora, mas o Senhor chamou os três na sua presença e disse para eles: por que não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Meu querido, e o resultado daquele episódio foi 7 dias Miriam leprosa, humilhada, jogada fora de um arraial. Ora, mas ela não estava certa? Ela estaria certa se ela tivesse o chamado ministerial para falar contra Moisés. O cargo espiritual dele era maior que o dela. Por isso foi amaldiçoada, por isso ficou leprosa, lepra, juízo de Deus. Por isso ficou 7 dias jogada fora do arraial. Mas estava certa? Não, não estava certa, porque Deus não a chamou para aquilo, Deus não a capacitou para aquilo, Deus não a enviou para aquilo, Deus não lhe deu palavras, Deus não lhe deu mandamento, Deus não a enviou. Então estava errada. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Agora, quando você é chamado, recebe a unção para aquela obra, as coisas aí acontecem muito diferente. Amós, no capítulo 7, ele vai dizer: olha, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro, cultivador de sicômoros. Agora, o Senhor se manifestou a mim e disse: vai e profetiza. E o rei queria contender com ele. Ô profeta, vai profetizar em outras terras, não aqui perto da casa do rei. E ele disse: tu dizes assim, não profetizas? Pois assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos, tuas filhas cairão à espada, você também vai morrer em terra estranha, e Jerusalém será levada cativa. E agora, meu irmão, quando Deus envia, Deus capacita. Ninguém fez um arranhão em Amós. É o chamado que faz a diferença. Por isso, meu querido, que eu quero te dizer, para que você não viva debaixo de maldição, leproso como Miriam, recebendo maldição como o profeta lá no livro de Amós,
tendo o braço ressequido, como o rei que encarou o profeta desconhecido. Você tem que descobrir para que Deus te chamou e se colocar na posição de servo, e não querer sair da tua posição de servo, achando que pode fazer o que bem quer, ou que pode falar o que bem quer. Não, como servos, nós fazemos o que nos manda o nosso Senhor, e falamos o que nos manda o nosso Senhor, porque senão não é luz, são trevas. É necessário você entender isso. Por isso, se você acha que alguma coisa está errada por aí, Deus te chamou para falar? Não? Então fica na tua. Mas aqueles que Deus chama para falar, para descer o cajado, para baixar o chicote, para descer a lenha, para chamar de hipócritas, falsos, mercenários, lobos devoradores, os que Deus chama para isso, Ele capacita com porção dobrada. Não é qualquer um que tem esse chamado, não é qualquer um que tem esse ministério. Só um ungido pode repreender outro. Ungido para aquilo que o Senhor chama. Ungido é aquele que tem uma missão. Qual foi a missão do profeta Jeremias? Ficar na porta do templo, e quando o povo vinha entrando para adorá-lo, o que Jeremias dizia? Vocês estão em pecado, vocês estão errados, o império babilônico vai invadir isso aqui, vai levar todo mundo cativo, vocês têm que ceder ao cativeiro, senão vão cair ao fio da espada. Ora, por que ninguém arrancou a cabeça do profeta Jeremias? Porque ele foi enviado para aquela obra. Ele tinha unção para falar aquilo. Ele tinha unção para fazer uso daquelas palavras que o Senhor colocara na sua boca, colocara no seu espírito. Portanto, meu querido, esta é a causa de hoje, dentro da igreja, pessoas não verem as portas se abrirem. Membros de igreja querendo questionar pastores. Você não foi chamado para isso, fique no seu lugar. Membros de igreja querendo julgar a vida de pastor. Meu irmão, se a igreja não te agrada mais, vai para Mateus 6,6, ora ao teu Deus, vê a direção do teu Deus e segue teu caminho. Isso vai ser lucro para você e não prejuízo. Você recebeu unção por acaso para repreender pastor? Recebeu unção para julgar profeta? Recebeu unção para repreender bispo? Não? Então fica na tua. Porque isso, quando Deus chama para isso, Deus fala com muita clareza, especifica em cada detalhe e diz: para isso, isso e isso eu te chamei. Caso contrário, continua na tua, continua no teu banco, continua nas tuas orações, continua crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Refreia a língua, como diz Tiago. Refreia a língua. Observa bem o texto de Tiago falando sobre a língua. E observa se não fala que a língua condena ao próprio que faz uso dela. Meu querido, aí pessoas enfermas, Deus dentro da igreja cura todo mundo, mas não cura aquela. Por quê? Porque está falando demais. Não cura aquele, por quê? Porque está falando demais. Não abre portas para aquele, por quê? Porque está falando demais. Quando Jesus te chamar para julgar, julgue. Quando Ele te chamar para pregar, pregue. Quando Ele te chamar para repreender, repreenda. Quando Ele te chamar para orar, ore. Quando Ele te chamar para ministrar, ministre. Faça aquilo para o qual Deus te chamou. Mas se Deus não te chamou, para uma coisa eu sei que Ele te chamou: para sentar no banco e ouvir, para entrar no teu quarto e pedir a direção dele. Para isso Deus sempre nos chama. Miriam é um grande exemplo. Ela tinha razão no que estava falando, mas Deus não deu razão a Miriam, deu juízo sobre a vida dela, porque o ministério de Moisés estava acima do dela.
Jeremias descia o cajado nos próprios sacerdotes, mas qualquer outro do povo que ousasse levantar uma voz contra os sacerdotes ficaria leproso na hora, entraria em juízo e teria que ser jogado para fora da cidade. Está compreendendo, meu irmão? Está compreendendo? Às vezes você fica aí, poxa, minha vida não prospera, minha vida não isso, minha vida não aquilo. Meu irmão, deixe o julgamento para aqueles que foram chamados para julgar. Deixe a repreensão para aqueles que foram chamados para repreender. Deixe o cajado e o chicote soar na mão daqueles que receberam do Senhor. Porque Deus continua nos dias de hoje levantando pessoas para dizer a bispos: arrepende-te, a pastores: arrepende-te, a profeta: arrepende-te. Mas são os que são chamados para isso. Qual o teu ministério? Já descobriu o teu ministério? Sabe qual é o teu ministério? Aposta a tua vida que é esse o ministério que Deus tem contigo? Está disposto a colocar o teu ministério a qualquer prova? Então anda no ministério que Deus te chamou para andar. Caso contrário, triste vai ser a tua vida. Muitas são as pessoas que estão hoje tristes, decepcionadas, frustradas, sem alegria, impossibilitadas de ir à igreja. Sabe por quê? Às vezes não é só para falar contra um ungido do Senhor, não. Às vezes falando, sabe o quê, meu irmão? Preste bem atenção nisso. Falando do irmão. Usam palavras sobre os outros irmãos como se eles estivessem naquela posição de repreender, de aconselhar. Conselho não é para membro da igreja comum, não, meu irmão. Conselho é para a liderança que Deus levanta. E quantas vezes o crente, se achando com direito, se achando que pode falar, vai lá e joga juízo sobre a vida do irmão, e joga repreensão, e joga tristeza, depois vai pagar caro pelas suas palavras, porque fez uso de uma posição que Deus não lhe deu. Meu irmão, a decisão é sua. Ou você anda no que Deus te chamou para andar, ou você fica por aí de blá blá blá, tomando postura espiritual que não te foi concedida a unção, falando que não te foi chamado para falar, falando com autoridade que você não tem, e entrando em juízo, como Miriam, como o rei Jeroboão, e como tantos outros que não tinham unção para falar nada nem fazer, e se meteram a trouxas, e ao invés de verem a glória de Deus, viram o seu juízo. Tema a Deus, ande no temor do Senhor, faz como a Bíblia diz, segue a paz, aparta-te do mal, faze o bem, busca o teu ministério. Quando alcançar, quando você receber de Deus o ministério, cumpre-o cabalmente com todas as tuas forças e empenha a tua vida. Mas enquanto Deus não te chamou, não te revelou um posicionamento ministerial, segue esse conselho de amigo, fica na tua, porque o Senhor será contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê entendimento, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe ricamente.